Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Estamos aqui para falar mais uma vez aí sobre algum assunto ligado à legislação de enfermagem. E hoje nós vamos falar sobre resoluções do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem. E aí o tempo todo, nós tomamos resoluções. A gente resolve alguma coisa na nossa vida. E você? Qual resolução você já tomou hoje? O que foi que você resolveu hoje da sua vida? Por exemplo, boa parte da turma resolveu estudar essa disciplina à distância, continuar o curso. Alguns alunos, por algumas dificuldades, resolveram que não vão continuar ou não puderam continuar e foram forçados a resolver. O nosso conselho, gente, o Conselho Federal de Enfermagem, às vezes ele também é forçado a resolver algumas coisas, a tomar alguma resolução sobre alguma situação, Às vezes geralmente ele é provocado para tomar essas decisões e para resolver sobre algum assunto, porque é o nosso Conselho Federal quem legisla, quem resolve, e põe em lei, naquela questão da legalidade sobre os assuntos da enfermagem. E aí, depois das nossas legislações da enfermagem, nem tudo ficou tão claro. Aí foram aparecendo situações e a cada situação que ia aparecendo foi necessário que o Conselho Federal de Enfermagem resolvesse alguma coisa. E o que o Conselho resolve, ele coloca na forma de uma resolução. E aí apareceu uma situação, o Conselho fez a resolução 1. Apareceu 2, 5, 10, 100, 200, 300, 500. E as resoluções de enfermagem aqui já estão lá nas 600 e alguma coisa. Então são muitas resoluções. E elas vão continuar. E à medida que for surgindo situação, dúvida, ela está aí para tirar essas dúvidas. Eu trouxe aqui dois exemplos de situações que já geraram muita polêmica. Vocês estão chegando agora aí na profissão de enfermagem, mas pessoas como eu, que já têm uma certa idade, que já são aí mais do período jurássico da enfermagem, a gente já enfrentou aí algumas dúvidas sobre as competências, dadas as várias categorias que nós temos dentro da profissão de enfermagem. Eu vou falar aqui hoje sobre sondas, tanto a sonda naso- e orogástrica, quanto a sonda vesical, e a questão da competência. Essas sondas, e aí vem sonda, catéter, sondagem, cateterismo, tem as questões terminológicas, que eu não vou entrar aqui nessa situação, nesse assunto, mas com relação à questão legal, da passagem das sondas, durante muitos anos ficava naquela. O técnico pode passar a sonda, o auxiliar pode passar a sonda, é só o enfermeiro, E aí a gente tem na nossa legislação que os profissionais enfermeiros, de um modo geral, eles atuam na assistência de alta complexidade, situações que exigem tomada de decisão imediata, tudo isso está lá na lei 7498 e no decreto. Porém, a grande questão é quais são essas situações de alta complexidade? O que é de alta complexidade e o que não é? É aí que surgem essas dúvidas, Para vocês terem noção do tanto de tempo que ficamos na dúvida, sem uma referência legal, a legislação, por exemplo, que regulamenta a sondagem vesical, ela é a resolução do COFEN número 450 do ano de 2013. Então, em 2013, isso foi definido. Eu me formei, pelo menos, em 2009, por exemplo. E aí, desde 2009, ficava aquela discussão, 2010, 11, 12, a gente ficava, O professor Ananias aí, que se formou na década de 80, acredito eu, também já tem muitos anos, então ficava aquela dúvida. Quem tem a competência legal para
fazer a passagem, né, para executar o procedimento de sondagem vesical. Primeiro de tudo, o que é a sondagem vesical? Né? A introdução aí de uma sonda através da uretra lá para dentro da bexiga. Então essa introdução ela é um procedimento que não é isento de riscos, né? A gente tem uma técnica asséptica de execução e tem toda uma técnica e cuidados para a gente não estar contaminando o paciente, né? Essas sondagens são procedimentos invasivos nos quais nós levamos coisas que estão fora do nosso corpo para dentro do nosso corpo. Então, se você adentra o nosso corpo levando contaminação, o que vai acontecer? A pessoa vai ter uma infecção, né? Vai se contaminar. Se você comer aí qualquer alimento contaminado, você vai ter uma intoxicação alimentar, né? Você vai ter uma infecção do trato digestivo. Então, lá na via urinária é a mesma coisa. Pode acontecer uma infecção das vias urinárias se não for utilizada a técnica asséptica. Você pode traumatizar, lesionar a uretra do paciente, né? Então tem toda uma técnica e um cuidado. E aí em 2013, ao ser questionado, o Conselho Federal de Enfermagem ele resolveu que o procedimento de sondagem vesical é privativo do enfermeiro. O Conselho entendeu que este procedimento é um procedimento de alta complexidade, que é um procedimento que envolve aí, um conhecimento maior, que pode ter complicação, e ele delegou, né, enquanto instância legisladora, que isso é competência privativa, ou seja, exclusiva do enfermeiro. Certo? E daí para frente a gente passou a ter um norte, né? Antes não se tinha essa definição, toda a categoria passava, era aquele trabalho na parceria. E aí, em 2013, isso, da questão da sonda vesical, com a resolução 450 do COFEN. De 2013 para frente, ainda continuou a polêmica com relação à sondagem nasogástrica. Né? Pode, não pode, é o técnico, é o auxiliar, é o enfermeiro. Né? Parte da categoria dizia, não, é um procedimento de alta complexidade. Mas muita gente já executava esse procedimento, né? É um procedimento de enfermagem. A equipe de técnicos, de auxiliares já fazia, muitos com muita experiência, né? Com conhecimento prático muito bom, perfeito. Então, ficava sempre essa dúvida. E essa dúvida durou até agora, né? Até 2019, quando o COFEN publicou a medida aqui, a resolução número 619, que ela regulamenta, normatiza a atuação da enfermagem na sondagem oro- e nasogástrica e nasoentérica. Algumas considerações aqui, né? A sonda para chegar à via digestiva, ela pode ser introduzida pela boca ou ela pode ser introduzida por uma das narinas. Se ela for introduzida pela boca até o estômago, oro de boca, gástrica, sonda orogástrica. Se ela é introduzida pela narina, nasogástrica. E aí a gente tem a sonda nasoentérica. E a sonda nasoentérica ela é um pouco mais longa. Ela tem algumas peculiaridades, né, com relação à sonda nasogástrica. Ela vai um pouco além, né, ela vai até mais ou menos aí o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. E a posição dela tem que ser confirmada através de raio-x, tem algumas particularidades. E aí ficou a confusão. Pode, não pode? É só o enfermeiro, o técnico faz, enfim, né? Isso passamos muitos anos aí com essa polêmica, até que em 2019 o COFEN novamente entendeu que o procedimento é complexo, que o procedimento pode ter complicações
e aí o COFEN deixou esse procedimento novamente privativo do enfermeiro, certo? Então isso aconteceu no ano passado, através dessa resolução 619/2019. Então, a partir de hoje, a partir dessa data, nós temos uma legislação específica que regulamenta isso. Antes não tinha, né? E é para isso aí, como eu falei para vocês, à medida que vai surgindo uma situação nova, uma situação que não está claro na legislação, é necessário que o COFEN se posicione e resolva, né? São decisões que não são fáceis de serem tomadas, né? São decisões que impactam em toda uma rotina da categoria profissional, mas que são extremamente necessárias para que não haja esse conflito, né? Do que pode fazer, do que não pode. E assim, se a gente for ver hoje nas unidades hospitalares, né, muitas pessoas, muitos profissionais técnicos de enfermagem conhecem essas técnicas, atuam. Eu acredito que ainda quem já tem essa prática, né, talvez muitos continuem ainda, mas como a gente está discutindo aqui uma questão legal, a gente tem que trabalhar naquilo que está posto em lei, certo? Com relação a vocês que estão começando agora na profissão, não se preocupem com isso, não tenham vaidades, né? Se a gente for ver essas questões ligadas a procedimento, ao que pode e não pode fazer, isso é muito de vaidade mesmo, né? Eu me lembro que no tempo que eu estava no final da minha faculdade, por exemplo, tinha alguns colegas lá no serviço de emergência e esses colegas queriam aprender a entubar o paciente, né? Queriam aprender a fazer leitura de eletrocardiograma, coisas que são da competência médica, né? Coisas que não são muito aí da nossa competência. Você pode aprender a fazer a leitura de um exame de eletrocardiograma? Pode, nada impede. Mas qual a aplicabilidade prática disso? Né? E se você aprender, e aí? Você vai, a não ser que seja uma questão de puro interesse seu, mas não é da competência do enfermeiro, por exemplo. Apesar de que muitos colegas gostam de aprender, ou muitos colegas trabalham na área da cardiologia, né, e de repente querem ali ter esse contato, né, mas muitas vezes isso é só vaidade, né? E uma vez os colegas querendo aprender procedimento A, B, C, que não era da enfermagem, querendo aprender a fazer sutura, querendo isso, aquilo. Uma vez um profissional, né, um colega enfermeiro, falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou: gente, vocês aprendendo a fazer isso ou não, vocês vão continuar ganhando a mesma coisa. O salário é o mesmo, né, não muda em nada. Então, não é necessário a gente fazer aquilo que não está na nossa competência. Você vai continuar ganhando a mesma coisa, né? Não é necessário que a gente esteja atuando fora dos parâmetros legais. E quando a gente sai da legalidade, a gente ainda está se arriscando, né? O caso também, no caso dos enfermeiros na prescrição de medicamentos, né? Como foi discutido aí em outro momento dessas aulas, a gente pode prescrever dentro de limites precisamente estabelecidos, dentro de programas. Então, existe um programa de pré-natal. O enfermeiro prescreve dentro da conduta do programa de pré-natal. Em situações específicas, ele prescreve, né? Tem um programa de controle de infecções sexualmente transmissíveis, com base nos resultados de exames. O enfermeiro também pode fazer abordagem sindrômica, e aí prescreve dentro de certas doenças sexualmente transmissíveis, né? Certas infecções, com limites precisamente estabelecidos. E muitos colegas, às vezes, fogem desses limites e começam a prescrever outros medicamentos, antibióticos, antieméticos, e aí eles estão saindo da sua competência legal. Então, a gente também passa por isso, de certa forma, né? A gente, que eu digo, nós enfermeiros. O técnico também tem suas limitações impostas pela legislação do COFEN, com base nessas resoluções. E aí eu trago assim toda essa discussão, né, para que a gente se atenha a isso
para que procuremos trabalhar dentro das nossas competências legais, legalmente estabelecidas, para que nós estejamos protegidos. Vale a pena eu atuar fora da minha competência legal? Eu acho que é uma situação que, de um modo geral, não vale a pena. Eu vou trabalhar em área indígena, o trabalho lá é esse. É o trabalho da gente, é o ganha-pão, também passei por lá. Né? E aí tudo isso tem que ser avaliado, né? Mas de um modo geral, é importantíssimo que nós trabalhemos aí dentro das nossas competências profissionais. E para cada dúvida que surgir, o COFEN vai ter que legislar, vai ter que baixar aí uma resolução que normatize cada situação dessa, beleza? Eu trouxe só esses dois exemplos, tem vários outros exemplos, várias outras resoluções do COFEN. Quando vocês forem se preparar para os concursos públicos, é interessante que vocês tenham conhecimento geral aí das resoluções do COFEN, do que é que elas dizem, e para vocês se prepararem para os concursos, beleza? Por enquanto é só isso. Façam a atividade de vocês, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.